Vida plena. Princípios divinos para uma saúde integral. 8º dia. Saúde financeira. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Provérbios 11, verso 25. Certo dia, o evangelista John Wesley estava percorrendo uma vasta propriedade com um orgulhoso dono de terras. Eles cavalgaram durante horas e viram apenas uma fração daquela fazenda. No final do dia, eles se sentaram para jantar. Então, o fazendeiro perguntou avidamente: "O que achou de tudo que viu hoje?" Wesley respondeu: "Acho que você vai ter dificuldade em deixar tudo isso. Quando Deus nos pede para sermos fiéis em tudo que temos e somos, Ele está tentando nos ensinar a entregar as coisas terrenas para sermos capazes de receber as riquezas eternas e infinitas do reino celestial." O poder dos recursos usados para o bem. O dinheiro é um legado de Deus. Não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto e roupas para quem não tem. É uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao enfermo e de pregar o evangelho ao pobre. Se os recursos agora usados para exibição fossem empregados sabiamente, a felicidade poderia ser levada a muitos corações. Consideremos a vida de Cristo, estudemos seu caráter e sejamos participantes de seu espírito de renúncia. A Ciência do Bom Viver, página 176. O perigo dos recursos usados para o mal. Uma das causas da debilidade física entre os seres humanos é o empenho à busca de dinheiro, um desejo desmedido por riqueza. Alguns limitam a vida a acumular bens, sacrificando o descanso, o sono e o conforto por esse único objetivo. Seu corpo naturalmente forte se debilita. A doença se instala como consequência do abuso da força física, e a morte encerra o cenário de uma existência distorcida. Nenhuma moeda de seu tesouro pode ser levada por essa pessoa, que a obteve a um preço tão terrível. Dinheiro, palácios e roupas luxuosas não lhe servem de nada agora. Sua obra de vida é pior que inútil. Temperança, página 140. Independentemente de as posses de uma pessoa serem grandes ou pequenas, ela deve se lembrar de que apenas estão em sua confiança. Tem que prestar contas a Deus por sua força, habilidade, tempo, talentos, oportunidades e recursos. Esse é um trabalho individual. Deus nos dá para que possamos nos tornar como Ele, generosos, nobres e caridosos, ao doar uns aos outros. Aqueles que, esquecidos de sua missão divina, só procuram economizar ou gastar na satisfação do orgulho ou do egoísmo, poderão alcançar os ganhos e prazeres do mundo, mas à vista de Deus, avaliados por suas realizações espirituais, são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Conselho sobre Mordomia, página 17 e 18. A economia não precisa ser sinônimo de avareza. Muitos desprezam a economia, confundindo-a com a avareza e a mesquinhez. A economia, porém, harmonizava-se com a mais ampla liberalidade. Verdadeiramente, sem economia, não pode existir real liberalidade. É preciso que poupemos, a fim de podermos doar. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada, como representantes de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expelidos de nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo, revelado na vida de Cristo, tem de ser desenvolvido. Nas paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler: "Recebam em casa os pobres que estão desabrigados." Em nosso guarda-roupa, precisamos visualizar, como que escrita pelo dedo de Deus, a mensagem: "Deem roupas aos que não têm." Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver escrito: "Repartam a sua comida com os famintos." 1000
portas de utilidade se acham abertas perante nós. Lamentamos muitas vezes os escassos recursos disponíveis, mas se os cristãos demonstrassem completo fervor, poderiam multiplicar os recursos 1000 vezes. É o egoísmo, a condescendência com o próprio eu, que entravam o caminho à nossa utilidade. Quantos recursos são gastos com artigos que são mero ídolos, coisas que absorvem pensamentos, tempo e energias que deviam ser empregadas para fins mais elevados? Quanto dinheiro é gasto em casas e móveis caros, em prazeres egoístas, comidas luxuosas e nocivas, em prejudiciais condescendências com o próprio eu. Quanto é esbanjado em dádivas que não beneficiam ninguém. A Ciência do Bom Viver, página 122 e 123. Aplicação para a vida. Deus usa diversos meios para libertar o ser humano do apego às coisas materiais. Uma dessas formas é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, que possibilita o envio de missionários para pregar nas regiões mais desafiadoras. Ao contrário do que alguns pensam, isso não nos impede de prosperar, mas direciona nossos desejos para o reino dos céus e não para o reino do eu. É preferível viver com o que sobra de nossa renda após dedicarmos parte dela ao Senhor do que viver com ela integralmente, mas sem seguir a vontade nem os planos de Deus. Motivos de oração. Ore por sabedoria para honrar a Deus com o uso do dinheiro e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ore por seus 5 amigos. Ação missionária. Faça algo por alguém que precisa de ajuda. Você pode doar alimentos, roupas, remédios ou materiais de higiene e limpeza. Convide seus 5 amigos de oração a fazerem o mesmo.